Olá, amigos, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, seja sobre ti. Que você se sinta bem, muito bem na presença de Deus. Porque na presença do Senhor tem delícias para nós. Ele sempre tem um banquete preparado para nós, mesmo que em nosso derredor esteja o inimigo, que é Satanás, rugindo como se fosse um leão, procurando nos devorar. Mas não se esqueça, como Davi falou no Salmo de número 23, Ele, o Senhor, Ele prepara para nós um banquete na presença dos nossos inimigos. Ele unge a nossa cabeça com óleo, representando presença, poder, o Espírito dele, o Espírito de Deus sobre nós, unção, capacitação, revestimento, para nós suportarmos as intempéries da vida. Deus está sempre fazendo o melhor para nós. Que Deus neste dia feliz abençoe a sua vida, fortalecendo a sua fé, e que você lembre que Ele já preparou um banquete para você na presença dos seus inimigos. Ele já fez isto, então pode ficar em paz. Se Satanás estava vindo contra você para poder te envergonhar, ele vai ter que retroceder envergonhado. Porque quando ele chegar, o Pai das luzes, o nosso bondoso Deus, ele já preparou, quando o diabo chegar para poder tentar te destruir, ele vai quebrar a cara. Porque ele vai ver que Deus já preparou o banquete que você pediu. E na presença do seu inimigo, que é Satanás, ele é o nosso inimigo, na presença dele, você vai se sentar e vai se deliciar no banquete que o Pai das luzes preparou para a sua vida. Que você creia em Deus, creia no poder de Deus, creia na bondade de Deus e tenha esperança. Eu sou a pastora Carmen Soares e eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. E hoje quero falar com você exatamente sobre isto, sobre ter esperança, o que mais está faltando na vida das pessoas hoje é esperança. É muita decepção, é decepção com a própria família, decepção com a própria pessoa. Eu converso com muitas pessoas e as pessoas elas estão frustradas com elas mesmas. Elas estão decepcionadas consigo próprias, porque não conseguiu alcançar aquele objetivo que elas haviam determinado, principalmente quando nós aproximamos do final do ano e durante o início do ano a pessoa alimentou grandes expectativas na vida profissional, de conquistas para a sua casa, para a sua família e realizações pessoais, e de repente, quando aproxima o final do ano, a pessoa se sente frustrada, desmotivada, porque quando ela vai fazer um balanço, digamos assim, do que ela conquistou nesse período durante o ano, ela vai chegar à conclusão que ela não gostaria de chegar, que ela não foi produtiva, que ela não produziu o que ela precisava, que ela viveu abaixo, uma vida medíocre, abaixo da sua capacidade, abaixo do seu potencial. Ela não conseguiu alcançar os seus objetivos. Aquilo que ela trazia em foco não acabou sendo realizado. E isto faz o quê? Leva a pessoa ao desânimo. E para que isto não aconteça, nós precisamos ter esperança, e a nossa esperança, ela precisa ser em Deus. Não adianta você querer esperar que as pessoas vão resolver os problemas, a não ser que elas sejam pessoas de Deus, a não ser que seja o seu pastor ou a sua pastora, ou aquele irmão ou aquela irmã com quem você tem uma grande amizade, que você tem liberdade de chegar para ele, expor a sua dificuldade, chegar para ela, expor a sua dificuldade, na expectativa de que ele ou ela vai te ajudar na oração. Mas quem vai resolver o problema
é Deus. Quem resolve os nossos problemas é Deus. Então, mais uma vez eu quero abordar essa questão com você, para que a sua esperança, ela não acabe na presença do problema, na presença do diabo, na presença do inimigo, na presença daqueles que torcem pela sua derrota, pelo seu fracasso, na presença daqueles que têm inveja de você e quer ver você arruinado, arruinada, e que a sua esperança não venha a ser destruída com estas situações, mas que pelo contrário, você renove as suas forças, como nós lemos na palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, que os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, eles sobem alto como águias, eles voam alto como águias, eles correm, eles não se fadigam, e eles caminham anos e anos, décadas e décadas na vida, caminhando, seguindo um dia por vez, sem se cansarem. Então, se você está cansado ou está cansada, eu oro a Deus, nosso bondoso Pai, para que Ele renove as suas forças, para que você continue esperando nele, aguardando nele. Quando Deus falou para o Abraão sair da sua parentela e ir para a terra que ele havia de mostrar a Abraão, ele fez promessas a Abraão, que abençoaria ele grandemente, que a descendência dele seria grande, que através dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Também Deus falou para ele: ó Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, serão benditas todas as famílias da terra. O Abraão acreditou, depositou a sua esperança em Deus. Ele já era de fato um homem bem sucedido, mas ele depositou essa confiança em Deus, porque Deus estava mostrando para ele algo muito mais além do que ele havia esperado, algo muito mais além do que ele havia planejado conquistar para ele, para sua esposa. E ele acreditou em Deus, ele teve fé no que Deus falou, e é o que eu chamo a sua atenção hoje. Para quê? Para que você também, para que eu, para que nós tenhamos fé na palavra de Deus, que é digna de toda aceitação. Tenhamos fé em Deus, que você tenha fé em Deus e não se esmoreça. E lembre que Jesus Cristo está a seu favor, o Rei dos Reis, aquele que recebeu todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Ele está a seu favor, Ele é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não existe nenhuma situação que venha fazer com que nós venhamos perder a esperança. Para que perder a esperança? Se o nosso Deus não se cansa, se o nosso Deus não encolheu as mãos, não tapou os seus ouvidos, não fechou os olhos, pelo contrário, Ele continua com as mãos estendidas, com os olhos abertos, com os ouvidos atentos ao nosso clamor. Então que você renove a sua esperança em Deus. Então eu quero conversar com você um pouco a respeito desta questão de esperança, de manter a esperança viva. Nós lemos em Salmos de número 31, no verso de número 24: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Então olha que promessa poderosa: sedes fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. E se você está esperando no Senhor, então você tem esta obrigação com a sua vida, de fazer exatamente isto aqui, de revigorar a sua força. Pastora Carmen, como é que eu vou revigorar a minha força? Nós não podemos esquecer que a nossa força vem de Deus, a nossa força vem do Senhor que fez os céus e a terra, a nossa vitória vem dele, a nossa força vem do Senhor. Quando Davi estava passando por situação complicada e sendo perseguido, nesta época ele estava sendo perseguido injustamente,
perseguido pelo seu próprio rei, pelo seu sogro, pelo rei Saul. O diabo colocou Saul contra o rei Davi e perseguiu-o de uma maneira cruel. Ele pegou a força do exército de Israel, o exército de Deus, colocou esse exército a caminho para perseguir o Davi, como se o Davi fosse o seu inimigo, quando que na verdade o problema do Saul era com Deus. Ele tinha problemas não resolvidos com Deus. Ele falhou na sua responsabilidade. Ele deixou de confiar em Deus. Ele deixou de olhar para Deus e começou a confiar em si próprio. Começou a achar que ele não perderia o trono, que o trono dele era inabalável, que ninguém tiraria ele daquele trono. Aí quando veio o Davi, e agora o Davi já era ungido de Deus para assumir o trono no lugar de Saul. Não porque o Davi tinha ficado com inveja do Saul, de jeito nenhum, mas porque o Saul havia perdido o seu trono, e havia perdido porque exatamente por não confiar em Deus, por não guardar a palavra de Deus, por não executar a palavra de Deus, por não fazer aquilo que Deus o mandou fazer, e por ele andar por essas sendas tortuosas, por esses caminhos contrários ao que Deus o mandava seguir, andar. Ele então tumultuou a sua vida, ele complicou a sua vida. E agora, ao invés dele ir para Deus, orar, pedir perdão, pedir misericórdia a Deus e se humilhar diante do Senhor, não. Ele começou a achar que o problema era Davi, e o Davi já tinha sido ungido. Samuel já tinha ido à casa de Jessé, lá em Belém, e já havia ungido Davi. O Saul ainda estava lá como rei, dominando sobre tudo e sobre todos, mas Deus já havia destituído a ele, já havia tirado o cargo dele, e já havia preparado Davi para reinar em seu lugar. Mas não foi o Davi que andou atrás disto, isso foi um plano de Deus. O Davi não tinha nada a ver com o problema do Saul, que havia perdido a sua bênção. Ele havia alcançado a bênção de ser o rei de Israel, o primeiro rei, mas ele havia perdido esta bênção, exatamente por não guardar a palavra de Deus, não executar a palavra de Deus, e não ter confiança em Deus, e não ser obediente a Deus. Mas aí o que ele faz? Ele se levanta contra Davi, e Davi se vê numa situação complicada, se vê num momento difícil da sua vida, se vê como se ele mesmo fala para o rei: você está me caçando como se eu fosse uma pulga, como se eu fosse uma pulga, como se eu fosse um cão, como se eu fosse uma pulga, rei, você está me caçando desta maneira. O que fiz eu? Ele não tinha feito nada contra ele. Então situações como esta faz o quê? Faz a gente perder a esperança. Oh meu Deus do céu, mas eu estou fazendo tudo o que eu preciso fazer. Eu recebi Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu nasci de novo, meu Deus, como o Senhor mandou que eu fizesse. Eu nasci de novo. No dia que eu entreguei a minha vida para o Senhor, quando eu compreendi que Jesus falou que eu precisava nascer de novo, eu nasci de novo. Eu nasci da água, eu nasci do Espírito, eu nasci da palavra do Senhor, meu Deus. Eu ando na tua verdade, eu amo o Senhor, eu vivo para o Senhor, mas essa situação da minha vida está complicada. O que é que eu faço, meu Deus? É isto que nós precisamos fazer. Deus meu, o que é que eu faço? O que é que eu preciso fazer? E nunca deixar que a esperança morra, nunca deixar que o inimigo nos vençam pelo cansaço. Vou dar uma canseira naquela mulher, vou dar uma canseira naquele homem, vou dar uma canseira naquele rapaz, naquela moça, e assim ele vai desistir, ele vai perder a esperança em Deus. E uma pessoa que perde a esperança em Deus se transforma num inimigo de Deus, se transforma num adversário de Deus. Então nós precisamos vigiar para que isto não ocorra conosco. Então aqui no Salmo 31, Davi está dizendo: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Eu tenho certeza que você está esperando em Deus. Então se você está esperando em Deus, você tem esses passos a dar.
Quais os passos que eu tenho que dar? Primeira coisa, eu preciso ser forte. Como que eu vou ser forte? Eu vou ser forte no poder de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e no seu poder, como Paulo escreveu aos Efésios. Fortalecei-vos no Senhor e no seu poder. Ser forte em Deus. Lembra do Josué? O que Deus falou para Josué? Ô Josué, o Moisés, meu servo, é morto, mas você vai ter que levar o povo para tomar posse da terra de Canaã. Então o que eu digo para você? Ser forte, Josué, ser forte e corajoso. Mas Senhor, são tantos obstáculos. Ele podia dialogar, ele podia dizer assim para Deus, mas nem deu tempo dele dizer, porque Deus já garantiu para ele: Josué, onde você colocar a planta dos teus pés, eu colocarei o meu também. Onde você pisar, eu pisarei. Então isto te faz ser um homem forte, ser corajoso, como Deus conhece o coração. E no final do diálogo dele com Josué, no capítulo 1 de Josué, Deus ainda faz a pergunta para ele, né? Ô Josué, eu não te mandei ser forte e corajoso? Ser forte e corajoso. Então aqui o salmista está dizendo: sede fortes e revigore-se o vosso coração. Sede forte e revigore o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Por que eu posso revigorar o meu coração no Senhor? Porque Ele é por mim, porque Ele já provou o quanto que Ele me ama. Ele não tinha necessidade de provar isto para ninguém, mas na sua humildade, no seu amor incomparável, no seu amor imensurável, no seu amor que não diminui. Amor de Deus não diminui, ele é crescente. Nesse amor crescente de Deus por nós a cada dia, o que ele faz? Ele se humilhou. Ele já fez isto e ele faz novamente. Ele se humilhou por nós. Imagina você, no nosso último vídeo nós falamos aqui sobre a igreja da Laodiceia. Que absurdo! Aqueles crentes da igreja de Laodiceia tiveram coragem de deixar Jesus Cristo batendo na porta da vida deles, do lado de fora. Deixou Jesus do lado de fora batendo para entrar. Eles chegaram ao ridículo de não perseverar diante de Deus. Claro que a situação deles ali era uma situação de conforto. Eles eram ricos, eles diziam: eu sou rico, eu estou abastado, eu tenho de tudo, não me falta nada. E este conforto deixou eles acomodados, deixou eles de certa maneira assim, pensando: agora eu vou tirar umas férias espirituais. Mas de repente, não foi Satanás que levantou contra eles, não foi pessoas que levantou contra eles para persegui-los, mas foi para surpresa de todos. O próprio Senhor Jesus Cristo, Senhor da igreja, foi que veio e se pôs contra eles, dizendo: vocês estão de uma maneira que eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Eles pararam de perseverar, eles pararam de depositar a sua esperança em Deus e começaram a depositar a sua esperança nas coisas materiais que eles haviam conquistado. Esse é um problema sério. Mas às vezes a pessoa não tem nada. Pastora Carmen, eu estou perdendo a esperança porque eu estou desempregado há tanto tempo, eu tenho lutado há tanto tempo e eu não tenho conseguido resolver este problema. Mesmo se você tem lutado há tanto tempo, o que você tem que fazer é acreditar em Deus, como Abraão acreditou. O que você tem que fazer, além de acreditar em Deus, você tem também que ser forte. Deus nunca permitiria vir sobre ti ou sobre mim um fardo maior do que as nossas forças. Ele não colocaria a gente numa enrascada e falaria para nós: se vira, problema seu. Jamais Deus faria isso conosco. Deus não faz isso conosco, isso é injustiça. Fazer isso com as pessoas é injustiça. Se nós não pudermos ajudar, então não vamos atrapalhar e aumentar o peso do fardo que ela está carregando. Porque tem pessoas que fazem isto, ela aumenta o peso do fardo que a outra está carregando. Às vezes a outra vai até ela daquela esperança que aquela pessoa vai resolver o seu problema, que aquela pessoa vai socorrê-la e vai ajudar. E aquela pessoa simplesmente ouve ela contando as suas dificuldades e diz para ela: não posso fazer nada.
Puxa vida, mas eu pensei que você pudesse me ajudar. Não posso, não vou te ajudar. Não, se eu pudesse também, eu não ia te ajudar. Eu não quero te ajudar, não vou ajudar. O que eu tenho é para mim e para minha família. E aí, quando a pessoa fala desta maneira, ela destrói a alegria do coração do outro que está necessitado. Quando ela dá uma resposta desta maneira, ela destrói a alegria. E se ainda havia um fio de esperança, aquele fio de esperança acaba sendo rompido, acaba sendo quebrado, acaba sendo cortado, e aquela pessoa não ajudou em nada. Pelo contrário, ela complicou mais ainda a vida da outra. Então o que nós precisamos fazer? É ser fortes em Deus, esperar em Deus, e não colocar a nossa esperança naquela pessoa, porque nós sabemos que ela tem uma reserva, que ela tem um dinheiro aplicado, ou que ela tem uma condição melhor do que a minha, e ela pode me ajudar. Se eu fizer isso, se eu for e depositar a minha confiança naquela pessoa, e de repente aquela pessoa abrir a boca e me dizer um não, aí eu vou ficar com raiva daquela pessoa, e vou ficar com raiva também de Deus? De jeito nenhum. Eu não posso nunca ficar com raiva de Deus, e nem também odiar as pessoas porque elas me disseram não. Eu tenho que estar preparado para poder ouvir não. Eu preciso ser forte em qualquer situação, fortalecendo em Deus e na força do seu poder, revigorando os nossos corações. Todos nós precisamos fazer isso, revigorar os nossos corações e esperar no Senhor. Esperar, continuar esperando em Deus. Quando Deus fez a promessa para o Abraão, ele saiu lá da sua cidade, estava na época com o coração cheio de expectativa em Deus, cheio de expectativa. Ele foi embora. Deus falou para ele que a semente dele seria bendita, ele seria pai de uma multidão, e passou, sabe quantos anos? Passou muitos anos, passou cerca de 25 anos, para Deus cumprir o que Deus tinha prometido a ele, dando o Isaque, o filho da promessa, quando o Abraão já estava velho, quando Sara já não tinha mais condição de ser mãe, de gerar filhos. Foi que Deus cumpriu para mostrar para Abraão que Deus não precisava da ajuda do Abraão para cumprir o que ele havia prometido a ele. Deus mostrou para Sara que ele não precisava da ajuda dela para ele cumprir o que ele tinha feito, a promessa que ele havia feito a Abraão. A Sara já não tinha mais nenhuma condição física, humanamente falando, clinicamente falando. Ela já não tinha nenhuma condição física de engravidar, mas ela engravidou para mostrar para Abraão e para mim e para você que Deus não precisa da nossa ajuda para poder cumprir o plano dele na nossa vida. Deus não precisa da sua ajuda, Deus não precisa da minha ajuda para cumprir o que Ele nos prometeu. Ele não precisa da nossa ajuda, Ele é o Senhor absoluto. Então nós podemos ser fortes em Deus, nós podemos esperar em Deus em qualquer situação. Você pode esperar em Deus em qualquer situação. Também no Salmo de número 33, nós lemos também, no Salmo 33, no verso de número 18, o salmista escrevendo: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles, olha, não se esqueça disso nunca na sua vida. Não se esqueça disso. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Então os olhos do Senhor estão sobre mim, sobre você, está sobre nós. Quando nós nascemos de novo, nós ganhamos o direito de ser a habitação de Deus, de ter o Espírito Santo de Deus em nós, de ser a morada de Deus, de fazer de Deus o nosso estilo de vida, de fazer dele o nosso modo de viver para ele, de ter ele conosco o tempo todo. Então você precisa lembrar disso, que Deus, ele está por nós, Deus é por nós. Ainda no verso 20, o salmista continuou dizendo aqui: nossa alma espera no Senhor, o nosso auxílio é escudo, nossa alma espera no Senhor,
O nosso auxílio é escudo. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Você tem que esperar a misericórdia de Deus todos os dias na sua vida. Você nunca pode deixar que o inimigo, ao levantar contra você, como levantou Saul contra Davi, você não pode deixar que isto, o levante do inimigo, venha tirar a sua alegria de ser de Deus, tirar a alegria de ser pertencente ao reino de Deus. É através do nosso novo nascimento que nós ganhamos o direito de ser integrantes do reino de Deus, de sermos filhos de Deus, de sermos cuidados por Deus, amparados por Deus. Se não fora o Senhor que estivesse conosco, se não fosse Deus, assim como disse os filhos de Israel, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, que esteve conosco, o inimigo teria prevalecido. Então eu preciso estar sempre vivendo em esperança em Deus, porque Ele é por mim, Ele é por mim. Se Ele foi com aquela mulher adúltera, que foi pega no flagrante ato de adultério, quando os inimigos do nosso Senhor Jesus Cristo, querendo complicá-lo, os inimigos do Senhor Jesus Cristo querendo levá-lo a contradizer-se, pois Ele havia dito: eu sou a luz do mundo, aqueles que andam em mim não estão em trevas. Você não está em trevas, eu não estou em trevas, nós não estamos em trevas, porque nós estamos em Jesus Cristo, que é a luz do mundo. Ele é por nós. Você pode acreditar nele de todo o seu coração e conservar a esperança, tá bom? Respirar fundo e seguir em frente, ter esperança. Lembra quando aqueles inimigos dele pegou a mulher? Em João capítulo 8 nós lemos exatamente isto, que a mulher foi pega no flagrante ato do adultério. E a lei de Moisés dizia a respeito daquela situação, que a pessoa pega daquele jeito, ela deveria ser apedrejada. Então a mulher estava condenada a ser apedrejada por eles, mas eles criaram aquela situação exatamente para tentar ver se Jesus Cristo contradizia o que ele já havia dito para nos dar esperança. E o que ele havia dito para nos dar esperança? Ele havia dito: todo aquele que o Pai me dá, vem a mim, e todo que vem a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. Eu lançarei fora. Como que Deus deu aquela mulher para o Senhor Jesus? Exatamente, pega no ato de pecado. Ela havia transgredido a lei. Ela transgrediu a lei, porque ela não deveria adulterar, e ela adulterou, e ela transgrediu a lei. Então ela pecou. Além dela ter transgredido a lei, ela errou o alvo. Talvez ela pensou que ela seria feliz, mas aquilo foi um engano, foi errar o alvo. E ela então, agora pega, não tinha escape, seus inimigos a arrastou e a levou diante do Senhor Jesus. E falou para ele: olha aí, Senhor, esta mulher, ela foi pega num flagrante ato de adultério. E na lei Moisés nos mandou que tal mulher deve ser apedrejada. E tu, Senhor, o que dizes? Jesus nem falou nada. Ele estava escrevendo com o dedo na areia, no chão. Ele continuou escrevendo ali, não falou nada. E a mulher lá de pé. Agora você imagina, a esperança daquela mulher era Jesus. A esperança dela era Jesus, que ele fizesse alguma coisa por ela, porque senão ela seria apedrejada mesmo. E ela então ficou ali em silêncio. E eles insistiram com Jesus: e tu, Jesus? Jesus olhando para eles, dando esperança para aquela mulher. Ela estava errada, mas mesmo estando errada, ele deu esperança para ela. Ele ficou do lado dela, e ele disse para eles assim: olha, aquele que dentre vós não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele não estava sendo complacente com o pecado da mulher. Ele não estava ali concordando com o pecado, mas ele se pôs do lado daquela mulher. Ele ficou do lado dela. Ele não ficou do lado daqueles acusadores que tiravam a esperança da mulher, que tirava a alegria daquela mulher, que a condenava ao fim da vida, à morte prematura, porque ela havia pecado. Então ele se põe do lado dela, ele fica do lado dela. Ele fala: quem não tiver pecado, atire nela a primeira pedra.
Qual foi o resultado? Como nós lemos aqui em João capítulo 8, eles foram saindo um a um, ficando apenas Jesus e a mulher adúltera. Aí Jesus olha para a mulher e pergunta para ela: ô mulher, cadê os seus acusadores? Que alívio, hein? Que alívio, dá para você parar um pouquinho e pensar que alívio. Ninguém estava lá. Jesus falou assim: cadê eles? Ninguém te condenou, mulher? Nem eu também te condeno. Meu Deus, salva pelo Senhor Jesus Cristo, salva pelo Filho de Deus. Jesus deu esperança para aquela mulher, dizendo para ela: também eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Além dele dar esperança para aquela mulher, para a mulher adúltera, ele dá para ela também, ele dá para ela direção, ele dá para ela rumo. Quando todos estavam querendo vê-la morta, Jesus Cristo fez com que ela permanecesse viva, deu a ela esperança, deu a ela esperança. Lembra daquela mulher que nós encontramos no primeiro livro de Reis, a mulher do profeta, que o marido havia morrido e ela havia ficado com os filhos, e agora qual que era o problema que ela estava enfrentando? O problema que ela estava enfrentando é que os credores, o marido morreu e deixou dívida. Situação complicada, hein? Que situação difícil. O marido da mulher morreu, deixou dívidas, e a lei dizia que quando acontecesse coisa desse tipo, que o marido morresse e deixasse dívida, os filhos do falecido poderia ser levado para poder pagar a dívida deixada pelo pai. O filho poderia ser transformado em escravo, poderia trabalhar para pagar, poderia ser levado para poder trabalhar até pagar a dívida do pai. Situação, mulher viúva, 2 filhos, aí chega lá quem? Chega lá os credores, para cobrar a dívida daquela mulher, e a mulher não tinha como pagar a dívida. Que situação difícil. É terrível a gente ter conta para pagar e não ter dinheiro para pagar a dívida. É terrível esse tipo de coisa acontecer. É terrível. E isso aconteceu. Então você pode ver essa situação complicada, essa situação difícil, essa situação de dor. Está aí no segundo livro de Reis, no capítulo 4. E aquela mulher agora, sem esperança, porque ela olha de um lado para outro, ela não tem de onde tirar, não tem dinheiro, ela não tem reserva, ela não tem caderneta de poupança, ela não tem fazenda para vender, ela não tem ninguém, mas ela tem Deus que dá esperança. Ela tem Deus que dá esperança. Então é isso que você tem que pôr no seu coração. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho Deus que me fortalece. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho Jesus Cristo do meu lado. Eu não tenho dinheiro, mas eu sou filho de Deus, e Deus é o meu provedor. Ele chama a existência o que não existe. Então aqui no texto de 2 Reis, no capítulo 4, nós lemos que certa mulher, das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse Eliseu: pede emprestado as vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chegai-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Veja você, o diabo havia planejado o quê?
envergonhar aquela mulher, frustrar os planos, enfraquecer aquela mulher, usar a situação da lei, a ordenança da lei, para levar os filhos dela como escravos. Dá para você ver, aquela mulher não tinha esperança. Olhando para os seus recursos, aqui o texto diz para nós que ela fala para ele: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então Deus não desamparou a mulher. Dava a impressão que ela estava desamparada, mas ela não estava. Deus estava ao lado dela. Deus se pôs ao lado daquela mulher quando preservou dentro da sua casa uma botija de azeite, porque ele sabia que aquela mulher passaria por aquele vale de angústia e ele usaria aquele azeite para poder dar a solução do problema que ela estava enfrentando. Ela foi até o Eliseu. O Eliseu deu a ela as coordenadas, o que ela tinha que fazer. Vai, pede vasilhas emprestadas aos seus vizinhos, vasilhas vazias. E ela acreditou. Também não adianta se eu não acreditar na palavra de Deus, se eu não acreditar no que Jesus Cristo me fala, se você não acreditar no que Jesus Cristo te fala, você também não verá a solução do problema na sua vida. Você tem que crer, eu tenho que crer. Então a mulher creu imediatamente. O que ela fez? Ela foi embora, mandou os filhos pedir vasilhas vazias emprestadas. Eu fico aqui imaginando, os vizinhos devem ter dito: essa mulher ficou louca de vez, ela enlouqueceu. Para que ela quer vasilhas vazias? Ela não foi pedir azeite emprestado, ela foi pedir vasilhas vazias, porque quem ia resolver o problema não era o vizinho, era Deus que ia fazer a obra na vida dela. Ela acreditou. E assim Deus fez. Ela teve confiança em Deus. Ela não deixou a sua esperança morrer diante do problema. O problema meu e seu é que muitas vezes nós deixamos a nossa esperança morrer diante do problema. Você não pode, não precisa deixar a sua esperança morrer. Assim como Jesus Cristo se pôs ao lado da mulher adúltera, Ele é por você, Ele é por mim, Ele se pôs ao nosso favor também. Quando Ele foi pendurado naquela cruz, Ele estava atraindo exatamente, Ele estava atraindo a nós, atraindo os pecadores para Ele. Ele estava exatamente fazendo isso, libertando e salvando aqueles que nele crescem. Ele estava fazendo o que Deus o havia mandado fazer. Ele estava ali por minha causa, Ele estava ali por sua causa, pela sua casa, pela sua família, pela minha casa, pela minha família. Ele se pôs a meu favor ali na cruz. Você precisa lembrar disto, eu preciso me lembrar disto, que eu não estou sozinha no mundo que jaz no maligno. Eu estou aqui numa boa posição, como luz deste mundo. Eu estou aqui como sal para esta terra, e até mesmo quando eu sou perseguida aqui neste mundo, Jesus já me disse que eu sou bem-aventurada. Jesus já te disse que você é bem-aventurado, bem-aventurada, até mesmo quando você está sendo perseguido por causa do nome dele, até mesmo quando você não tem dinheiro nenhum, você é bem-aventurado, porque nós não somos aquilo que temos, nós não somos aquilo que possuímos, nós não somos. Você não é o que você tem no seu nome. Eu não sou o que eu tenho no meu nome. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que eu sou filha de Deus, que eu ganhei o direito legítimo pela minha fé em Jesus Cristo, no meu novo nascimento, de me tornar filha de Deus. É isto que eu sou. E como filha de Deus, eu sou herdeira. Não estou limitada às coisas do mundo. Eu estou acima disto. Eu tenho direitos que está acima das coisas materiais. E você tem direito que está acima das coisas do mundo. Você tem direitos eternos garantidos por Jesus Cristo. Então a sua esperança não pode morrer. A sua esperança não pode acabar diante do problema. A sua esperança não pode morrer diante da falta de dinheiro. Sua esperança não pode morrer porque os seus projetos não foram executados, porque você não teve condições de executá-los. Isso não te diminui. Não foi executado porque não era a hora de Deus. Quando chegar a hora de Deus, Ele vai executar para você. E vai pôr nas suas mãos as condições, como pôs nas mãos da viúva. Ela pegou a botija, ela despejou e foi enchendo, só parou o azeite quando não tinha mais vasilhas vazias, porque não tinha mais vasilhas, senão o azeite teria continuado. Deus é fiel, que o seu coração
seja fortalecido em Deus, que a sua alma espere no Senhor, e você não esmoreça, porque acabou o casamento, porque recebeu o diagnóstico de uma doença cruel, recebeu uma má notícia, a empresa vai fechar, não consegue outro emprego. Não deixa Satanás dominar a situação, mas exercita a sua fé e tenha esperança. Assim como Jesus Cristo se pôs ao lado da mulher adúltera e livrou-a do apedrejamento, e mostrou a ela como ela deveria conduzir a sua vida, assim como o Senhor se pôs a favor da viúva do profeta e multiplicou o azeite para ela pagar a sua dívida, Ele fará também por mim e por você. Ele fará por você. Ele é o Deus fiel, Ele não mudou. Ponha isso no seu coração. Eu quero agora orar com você. Querido Deus e bondoso Pai celestial, louvado seja o teu nome, porque tu és o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Louvado seja o teu nome, que nosso Senhor Jesus Cristo também é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Abençoa, meu Deus Todo-Poderoso, a vida desta pessoa que no meio da aflição está se sentindo diminuída, está se sentindo amedrontada, porque o inimigo, meu Deus, está rugindo ao redor dela, como se fosse um leão querendo devorá-la. Mas ele não é um leão, e ele já é vencido pelo Senhor Jesus. Repreende Satanás e os demônios, repreende todo o poder maldito que tem colocado esta pessoa com medo, repreende esse espírito do medo. Ela não tem que ter medo, porque o Senhor falou: não temas, não temas, não temas. Meu Deus, abençoa esta pessoa. Eu não sei onde ela está, mas tu, ó Deus onisciente, onipotente, onipresente, o Senhor sabe, e o Senhor tem a solução para o problema que ela está enfrentando. Meu Deus, toma esta vida nas tuas mãos, toma a casa dela, toma a família, toma os familiares, meu Deus, toma a dificuldade que ela está padecendo com ela, toma essa aflição que ela está vivendo, meu Deus, dá o refrigério, dá o livramento, prepara para ela o banquete diante do inimigo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Prepara o banquete, e se ela está passando pelo vale da sombra da morte, passe com ela, meu Senhor, livrando-a, meu Deus, do poder da morte, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, dando a ela o triunfo sobre o inimigo, porque nós cremos, sim, meu Deus, que a palavra do Senhor é verdadeira. Aqueles que creem em ti, ainda que morra, viverá. Meu Deus, que essa pessoa não tema a morte, mas que ela seja corajosa, seja forte no Senhor, porque tudo coopera para o nosso bem. Nós pedimos isso ao Senhor em nome do Senhor Jesus, que haja paz neste coração, que haja esperança, que haja muita esperança neste coração, e que essa pessoa prossiga, meu Deus, como uma pessoa feliz e abençoada, uma pessoa que caminha para o céu, para a morada eterna, onde ela tem um lugar preparado pelo Senhor Jesus. Nós pedimos isto, ó Pai, e nós te agradecemos com a certeza que o Senhor já está trabalhando em nosso favor, já está fazendo coisas extraordinárias. Com essa certeza nós te agradecemos, dando ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e sempre. Amém. Muito bem, Deus abençoe a sua vida. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço. Que o Senhor nosso Deus fale profundamente no seu coração. No nosso próximo vídeo, nós continuaremos falando para você e mostrando situações difíceis, situações complicadas que as pessoas viveram, mas que Deus se pôs ao lado dela e ela venceu. Também eu digo para você que o Senhor se pôs a teu favor e você vencerá essa peleja em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. E mais uma vez eu te peço, se os nossos vídeos têm sido bênção para a sua vida, se inscreva no nosso canal e também passe para outras pessoas, compartilhe com outras pessoas, para que outras também sejam abençoadas. É uma bênção para mim e para você. Quem planta bênção, colhe bênçãos. Que Deus abençoe, fique na graça e na paz do Senhor. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço e até o nosso próximo encontro.